Pois, muito bom dia. Portanto, eu vou pisar o risco, digamos assim, o mínimo possível. Portanto, já temos algum atraso. E o que acontece é que esta área não é uma área de desenvolvimento académico que eu tenho desenvolvido, mas é uma área de interesse pessoal e, portanto, dada assim, o curto prazo em que fui convidado a participar, não consegui elaborar as coisas de uma forma mais pessoal e, portanto, fiz uma mistura de recortes que tinha feito e que, de alguma maneira, vos proponho. E se o tempo se for esgotando, cortarei para que possamos, como digo, chegar menos atrasados do que o que seria possível. Para mim, digamos assim, aceitei o enquadramento que o José Limão propôs para este 10º encontro, em que as dificuldades e as mudanças vão ser muito grandes e em que, de alguma maneira, ele fala nestas duas linhas concretas. A sustentabilidade a partir da situação em que estamos e se nós podemos, do ponto de vista ético, assumir essas responsabilidades. A sustentabilidade vem de 1972, assim como definição concreta da Gro Brundtland, e nós estamos a pensar se é possível atingi-la mantendo o nosso nível de vida. Há tempos, aliás há um ano, uma consultora muito conhecida propôs estes slides, estes 6 slides, em que, como aliás acabaram de ser reconhecidos, o crescimento não resolverá estes problemas principais que nós temos diante de nós, desde a pobreza, o desequilíbrio social, o ambiente e o desemprego. E acrescentava, pondo em risco precisamente aquela pergunta inicial, podemos atingir a sustentabilidade com o nível habitual? E perguntava-se, de facto, se é possível manter este nível de desperdício, se é possível manter este ritmo de consumismo, se é possível, de facto, alimentar a população e se a poluição que nos atinge de uma maneira fortíssima é um ponto que nos levará a diminuir o nível de consumo ou não atingir a sustentabilidade. Uma visão. Eu acrescento outra visão. Um guru fez este diagnóstico. Sim, há louváveis esforços, as coisas estão a correr muito bem, a Terra, no entanto, está a tornar-se mais cinzenta. Está criado um mecanismo consumista compulsivo que arrasta todas as pessoas, e não só as senhoras, vamos dizer assim, de uma maneira, vamos dizer, simbólica e, vamos dizer, esquemática, para um turbilhão de compras e gastos supérfluos, que, aliás, aquela consultora já referia. E este consumismo obsessivo é resultado de um paradigma técnico-económico que nós sentimos que está estabilizado e que este guru pretende questionar. E pretende questionar como? Construindo uma aliança humanidade-ambiente. A palavra humanidade estava no contexto e é bonita dizê-la, mas reparem, face àquilo que nos acabaram de falar, eu quero dizer ao pessoal, porque eu, cada um de vocês, cada um de nós como dirigente, como é que pode assumir aqueles objetivos, aquelas metas? 2050, 2100, nem as meninas que estão aqui viverão até 2100, até 2050, sem dúvida. Em que medida é que isso tem a ver connosco? Em que medida é que isso tem a ver comigo? Consigo. E consigo estar ali na terceira linha e estar ali com o bigode. Este é o ponto, de facto, que nós temos de fazer. E este guru diz que é preciso construir uma aliança. Temos de ter consciência do que o que está a correr mal e ter consciência que, de facto, há pessoas que não aceitam, que não querem, não conseguem responder. E nós temos consciência que precisamos recuperar estes equilíbrios. O equilíbrio interior connosco mesmos, o equilíbrio solidário com os outros e o equilíbrio também com a natureza, com o planeta no sentido mais físico e primário.
E este guru insiste, precisamos de fazer uma aliança. E, digamos assim, e para que essa aliança, para que a norma jurídica, digamos assim, se materialize, seja eficaz, é preciso haver adesão. E tem de haver uma adesão que arranque de motivações adequadas, que passem por uma transformação pessoal. Uma transformação que cada um tem de fazer. Quando vinha para aqui, vi um anúncio do município de Oeiras que diz: quebre o hábito. Temos de quebrar o hábito. Porque até à data houve uma clivagem das perspectivas negócio e sociedade, como sendo dispares e muitas vezes contrárias, e temos de passar por uma aliança holística das competências técnicas, políticas e éticas, utilizando uma taxonomia que obviamente não posso aqui pormenorizar, mas que de alguma maneira são conhecidas e esboçarei repetidas vezes. E este mesmo guru, neste contexto global, dizia: o que é que se nos pede? Vejam, um guru mundial, lixo, alimentação, consumo, transportes, lá estão, serviço de transportes públicos, partilhar veículo com outros, coisa que está muitíssimo mais próxima do que poderia ser uma ideia genérica e, digamos assim, e utópica, os transportes públicos, a utilização de outros tipos de transporte que não seja o habitual, vão multiplicar-se. E este mesmo guru dizia que estas coisas, numa perspectiva global, é o que de facto faz parte da nossa forma de viver e traduzem amor e a nossa dignidade. Reparem, frases pesadas, frases que quereria que causassem impacto. E isto é eficaz? Ele diz que sim. Ele diz que sim, porque quando fazemos estas coisas, isto frutifica sempre. Isto expande-se, isto entranha-se. Não é uma chuva torrencial, é gota a gota. Alimenta de facto o terreno, alimenta as raízes de uma forma sustentável. Mas isto exige outros comportamentos. Estava referido anteriormente, precisamos de ter outros comportamentos. E temos de estar disponíveis para isso. Para podermos, reparem, como aliás já dizia, o Epicteto, nada mais, nada menos, que era preciso fazer um exame de consciência todos os dias. Epicteto, vamos ficar lá atrás, exame de consciência todos os dias. Nós temos de verificar todos os dias se de facto nós contribuímos hoje para o planeta. Este é o desafio de que o José Limão, de alguma maneira, quis que esta conferência tivesse como mote, e isto tem a ver comigo. Tem a ver com a humanidade, em geral, mas também com a pessoa, e depende das decisões pessoais, das minhas decisões, também das decisões daquela pessoa que está ali na última linha, na última fila, provavelmente já a caminho do adormecimento. Também depende dele. O futuro, a sustentabilidade. O que é isto da humanidade, indivíduo e pessoa? Perdoem-me, portanto, como digo, isto é mais uma reflexão pessoal que uma conferência académica que seria própria de uma escola como a IES, que de alguma maneira foi escolhida por ser especialista em ética, imaginem lá, não é? Especialista em ética, de alguma forma, então é mais uma reflexão pessoal, mas nós de facto somos os seres humanos. Somos seres humanos porque decorremos do Big Bang, que é resultado de um ser inteligente, bom e criativo, imaginativo, que desenhou uma humanidade rica. Nós descendemos do casal primigênio. Recordam-se a música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds? O fóssil Lucy parece que é, de facto, a mãe única nascida em África, que nos une, que faz com que nós, de facto, sejamos um só. E isto é um paradigma antropológico. Se nós considerarmos cada uma das pessoas, como digo, cada um de nós, as pessoas que estão lá fora, desta forma, a partir desta origem,
desta coisa comum, temos consistência e podemos talvez perceber um pouco melhor este tema dos comportamentos. Um comentário um pouco, reparem, primário, mas que se justifica no contexto: o melhor autocarro diesel, se lhe meterem gasolina, não funciona, por mais qualidade que seja a gasolina, não funciona. Autocarro extraordinário, com diesel, com gasolina, não funciona. E, portanto, quando eu pensei nisto, pensei que as regras orientam, conduzem, mas também condicionam. Condicionam. E isto, de alguma maneira, acontece connosco. O paradigma antropológico que nos deve orientar condiciona-nos neste sentido. Em primeiro lugar, porque nós somos um corpo, um hardware de alta complexidade. E, genericamente, nos últimos milénios, nos últimos 5 milénios, seguramente, o nosso corpo não se desenvolveu excessivamente, mas temos um software muitíssimo mais rico e com uma diferença fundamental. O nosso hardware, como o hardware dos cães ou dos outros animais, digamos assim, mantém-se idêntico ao longo dos séculos, mas o nosso software, de um modo diferente dos animais, evolui, porque passa para a geração seguinte, porque se enriquece, porque aprende. E precisamente nós atualmente temos um software muito mais complexo que nos orienta, que nos alimenta a inteligência, fortalece a vontade e trabalha o coração. O coração, apetecer-me falar um pouco mais disto, não como o coração sentimental, o coração afetivo, mas o coração como o núcleo onde se tomam as decisões, que é aquilo que de alguma maneira eu quereria trazer à vossa consideração. E, portanto, a pessoa, nesta visão holística, é muito mais do que o animal racional. Nós somos muito mais do que um animal racional. E, precisamente, quando falo no coração, como digo, neste contexto que não é simplesmente o afetivo, estou a dar-lhe um ênfase particular a este paradigma antropológico que me parece que é importante e que explica, por um lado, o mal que existe atualmente, mas, ao mesmo tempo, o potencial de mudança que o BCSD esquematizou, desenvolveu, orientou e vimos nas sucessivas conferências. Este paradigma antropológico, como digo, passa por esta evolução de que já referi, digamos assim, e permite-me responder à pergunta que o José Limão me fez e que, de alguma maneira, está na base desta conversa. Os transportes são para este modelo, para este ente ideal que os economistas utilizam para modelizar o funcionamento da sociedade? Não. Os transportes são para o simples consumidor? Já foi dito? Não. Os transportes são para as pessoas com interesses e necessidades. E isto foi frase do José Limão, quando me convidou, quando falámos e quando explicou o que queria. Os transportes são para as pessoas, de acordo com este meu modelo, com este meu paradigma antropológico. Pessoas que têm interesses concretos, vamos dizer assim, como digo, têm um coração específico, não o sentimental, e que têm necessidades particulares. E é para isso que, digamos assim, nós aqui estamos. E como é que eu agora vou assegurar a sustentabilidade com as minhas decisões? Em primeiro lugar, como é que me assumo? Aqui, claramente. Pensando nas necessidades dos outros, dos meus clientes, com o conhecimento para a ação. Diz o Herbert Spencer, o pensamento sem ação é inútil, não serve para nada, sobretudo para os dirigentes. E os líderes mais eficazes não são comandantes heróicos e vigorosos, mas servant leaders, que, aqui só uma coisa, que servem, querem servir, ser úteis. Reparem, este comentário, um pouco, como digo, simples, sem ser simplório. Cada um de nós, dirigente, é útil, contribui valor para a empresa ou consome recursos. Temos de ser úteis. E este Greenleaf não fez grande escola, não é um grande pensador, mas esquematizou
esta noção do líder como o servant leader, que me parece prático, sobretudo quando estamos a pensar naquelas coisas genéricas e depois temos de decidir hoje, temos de decidir amanhã, temos de condicionar as coisas num sentido ou noutro. E nesse capítulo temos de ser úteis. Úteis na empresa, que de alguma maneira consideramos desta forma. Às vezes não é pior revê-la, não é pior recordar que de facto a empresa é uma grande realidade social que cria riqueza, mas que é uma comunidade de pessoas ao serviço de um projeto comum e um projeto coletivo que é partilhado. E é partilhado no médio e no longo prazo. A apresentação anterior esteve continuamente a falar-nos no futuro. COP21, COP22, reparam no habitat de 20 em 20 anos, projetado no futuro. Quando pensamos na empresa, com as minhas decisões hoje e amanhã, dizia-vos, ao serviço de quem, desta comunidade de pessoas, temos de a fazer com o futuro, com o médio e longo prazo presente e, sobretudo, à hora de analisar as decisões. Reparem, precisamos primeiro de olhar para o futuro. Às vezes as decisões éticas são faço isto ou faço aquilo. E as decisões éticas pesadas acontecem na nossa vida 3 ou 4 vezes. Aquelas decisões de facto importantes que nós consideramos que é o que é a ética. É muito diferente. Isso, digamos assim, são fotografias, que é fundamental, digamos, em analisar, mas nós temos de ver neste capítulo o filme. Portanto, temos de ver com continuidade como é que nós tomamos as nossas decisões. E quais são os critérios técnicos, económicos, os critérios políticos, são os relativos ao bem comum, e os critérios éticos, que são de alguma maneira aqueles que o José Leimão queria que eu comentasse. E quais são os critérios éticos? São estes que têm a ver com o impacto que as minhas decisões têm nos outros. Outros, eu, a gente, em mim. Não podemos furtar-nos a esta análise, não podemos furtar-nos, como dizia, ao exame de consciência que o Epicteto estabelece que nós devemos fazer todos os dias. Como é que nós vamos analisar, então, as decisões? O critério óbvio, os lucros, evidente. Evidentíssimo, portanto, um meio para servir as pessoas, alcançar com justiça e, obviamente, sabendo que a legalidade é parte da moralidade. A moralidade não se encolhe, não se resume à legalidade e, infelizmente, na atualidade verificamos que há uma legalidade que é tão brutalmente, tão cruamente contra a moralidade. Passemos por alto. Obviamente, os lucros, recordo, como primeiro critério para as nossas decisões, têm um papel instrumental. E cito um comentário do professor que devia estar aqui hoje, o professor da AES, o Dr. Diniz, que fez há 15 dias, de uma maneira muito prática, e que me pareceu que, neste contexto, era engraçado recordar-vos. Viver é mais do que comer, ainda que comer seja necessário para viver. Óbvio. Isto tem a ver com as minhas decisões hoje. Tem a ver com as minhas decisões e no impacto técnico, político e ético que têm estas minhas decisões amanhã. O autor, o homem, é precisamente quem está no centro de toda a atividade económica. E é o homem concreto, com nomes e apelidos, é a pessoa humana. Com esta forma, não afasto as senhoras quando digo a pessoa humana, é um substantivo feminino e, portanto, digamos assim, é abrangente, digamos assim, e compara com o homem, o substantivo mais normal. Critérios para as decisões, os lucros, mas um outro critério mais importante é este: satisfazer as reais necessidades dos clientes. As reais necessidades. Eu primeiro tinha escrito as necessidades, satisfazer o cliente, mas precisei de
pensar fundo e escrever, não, as reais necessidades dos clientes. Porque as necessidades dos clientes muitas vezes não são necessárias, o turbilhão de consumo que bem reconhecemos, particularmente nos mais novos, porque fazemos pouco exame de consciência, mas que nos afetam no consumismo, as necessidades que muitas vezes não são reais, e aquilo que efetivamente contribui para a melhoria do cliente como pessoa. E o que acontece é que, e isso no caso dos transportes é muito claro, o cliente, a pessoa, quer mais qualidade, exige mais qualidade, exige melhor preço, mais barato, e tem direito a isso, e tem poder para o fazer. Tem poder para o fazer. Recordou-se há bocado a mobilidade, o Tiago Farias, de facto, ou não, foi cada vez se verifica que o cliente, o consumidor, foi o Tiago, tem mais possibilidades de escolher atualmente, e isso é bom. E isto é um desafio para as minhas decisões, para a ética das minhas decisões. O cliente sentiu-se bem tratado. Teve o serviço, mas sentiu-se bem tratado. O que é que aprendeu na relação comigo? Tem de aprender, tem de ser melhor. E os outros parceiros interessados? Os objetivos, os 17 objetivos da ONU para o desenvolvimento sustentável são também, muitas vezes, um cliente importante que nós temos de considerar. E aqui, hoje de manhã, ao rever a coisa, disse, não, falta-me aqui uma coisa. Então fui buscar uma apresentação do Diogo Vasconcelos, bem conhecem, falecido, digamos assim, em idade extremamente jovem, faz muita falta ao país, e numa apresentação que fez na minha escola há anos, apresentou este slide e depois disse assim, é terrível, digamos, é uma pena que nós não aproveitemos a crise. E, reparem, conexão, buscar no meu arquivo coisas novas e velhas, fui buscar este outro slide. Crise, muitas vezes é isto, é um esforço, é uma coisa que se faz, que se aproveita, mas que depois conduz de novo ao mesmo status quo, no âmbito que estou a referir, ao consumismo desenfreado, ao desperdício, à pobreza, à poluição. Nós temos de assumir a crise com um sentido de urgência, como falava o Cotter, um sentido de urgência que nos faça pensar no futuro e que nos faça desenvolver a sustentabilidade a partir das minhas decisões hoje. Mas há problemas. Não podia, digamos assim, desenvolver esta apresentação sem identificar problemas. E são desagradáveis. Repare, na revista da Wharton Business School perguntava-se porquê é que pessoas inteligentes fazem coisas que não são éticas? Porquê? Enron, Arthur Andersen, Parmalat, etc. 2001, 2003. Em 2005, Warren Bennis, num artigo da Harvard Business Review, ao pensar nas escolas de negócios, ao pensar no porquê que as escolas de negócios permitem líderes como aquele, escrevia isto e achei piada até por causa da tradução um bocadinho macaca do inglês. Desde logo, como vos tenho dito, muitos assuntos dos dirigentes, dos líderes, são questões de judgment, de decisão, de critérios. Faço isto ou faço aquilo? Particularmente, as decisões estratégicas conduzirão ao caos se estão simplesmente baseadas em fatores numéricos. E, palavra engraçada, é impossível, nessas situações puramente numéricas, meter com calçadeira a realidade, a dimensão, a pessoa. A pessoa não pode resumir-se a um número, ao número de contribuinte, ao número fiscal. Estamos em cima da hora e, portanto, estamos já no ponto final, porque depois dos perigos vamos mudar. Temos aqui 3 casos bem conhecidos e reparem, o que aqui me escandalizou mais, que obviamente já está, é a Mitsubishi desde 1991.
a Volkswagen desde 2008, assim como a Toshiba, em contextos diferentes. E agora, senhores, preparem-se. Vejam isto. Isto é terrível. Isto é terrível. E afeta-nos a todos nós. 14 anos de cartel na área dos transportes. Isto é um perigo. Isto afeta a sustentabilidade. E isto tem a ver comigo. Nestes 14 anos, quantos dirigentes tomaram decisões? Vamos continuar neste sentido. Quantos dirigentes, conhecendo a situação, assinaram por baixo? 3 bilhões é uma multa pesada, mas pior é o que acontece nestas pessoas. Será que nós podemos viver do incumprimento? Dizem-me que esta é uma tentação terrível neste setor. O que é que acontece? Se não vives como pensas, acabas por pensar como vives. Os dirigentes destes 14 anos assim procederam. Acharia piada falar no Sócrates e no Aristóteles, mas vamos deixar por alto. As exigências morais mais profundas têm consequências no plano económico e estão aqui, digamos assim, bem esquematizadas. Porque a economia tem necessidade de ética, de uma ética amiga da pessoa, palavra-chave na minha apresentação, e muito depende do sistema moral. E o sistema moral está aqui, repare, não vamos muito longe, bem sabemos que isto é claro e isto é o que todos nós sentimos, outra vez, no nosso coração, no interior de nós próprios, quando paramos, quando pensamos, quando estamos a olhar, faço isto ou faço aquilo, não como uma fotografia, mas como uma razão da minha vida. Posso, quero e devo. Reparem, quero e devo, mas não posso. Posso dizer, quero utilizar os transportes públicos, de ir para a minha casa para a ESE, mas não posso porque não tenho transportes públicos. Está ok. Posso e devo, mas não quero. Isto aqui já é bem claro. Eu tinha posto aqui vários exemplos, mas não olha qual é este aqui, porque aqui isto é uma coisa que nos afeta. Posso e devo fazer exercício, mas não quero. Estou a tomar uma decisão que não é ética, porque eu devo fazer exercício. Posso e quero, posso e devo, mas não quero. E também posso e quero, mas não devo. Comprar um terceiro telemóvel, um quinto DVD, digamos assim, comer demasiado, beber mais um copo. Posso e quero, mas não devo. Critérios éticos. Hoje, é muito bonita a mudança. A Mafalda falou da mudança, olhamos à mudança, mas quem tem de mudar sou eu que tenho de mudar. Isto aqui, portanto, vou passar por alto, mas só é engraçado. Na sexta-feira recebi, na semana passada recebi um recorte sobre Managing Big Data. E reparem como no triplo focus, deixa eu ver aqui, critérios técnicos, económicos, critérios políticos do bem comum, critérios éticos. Porquê? Porque os dados são coisas que estão internas, são coisas que só eu é que controlo. Se eu não tenho critérios, isto corre mal. E por isso, reparem, achei que porque o artigo, digamos assim, orientou-me nesta apresentação. E depois, reparem, é preciso boas práticas, e depois vejam esta coisa que eu achei imensa piada. A confiança está metida como o fermento na massa e reforça, digamos assim, a confiança entre os consumidores e os parceiros. Ética, critérios éticos. E depois, claro, o resto. Verdade. E, obviamente, nestas empresas, isto é medido assim. Por isso achei piada. O José Limão ainda me tolerou este acetato, que é o penúltimo. ênfase no líder que serve. A experiência não é simplesmente como acontece, mas aquilo que eu faço com aquilo que me acontece. E penso ter-vos proposto feed for thought sobre aquilo que vos acontece, que vos aconteceu. E eu assim achei piada também que o 10º encontro
da Revista dos Transportes evoca-me a cultura do encontro do Papa Francisco, que algum de vocês pode ter pensado que esteve subjacente, era aquele guru que eu vos referi na primeira parte. Eu tenho esperança num setor que quis ser desafiado, quis ouvir estas impertinências, de que vos peço desculpa, mas isto não são sonhos, mas é uma maneira, a esperança é uma maneira de traduzir em realidade esses sonhos. Desejos, alma e horizonte. E agora, isto é para quando? Agora. Muito obrigado, professor José Ramalho Fontes. Acho que valeu a pena este pequeno atraso no nosso programa, porque esta foi uma decisão pessoal, minha, em falar neste tema num contexto que não é muito vulgar neste setor. Ética, responsabilidade de pessoas, compromissos e valores. Ouvimos falar na sustentabilidade e na COP21, mas agora vou-vos convidar para 15 minutos para beber um copo de café. Bem-haja, até daqui a 15 minutos.